Bom dia, a paz do Senhor, que alegria poder participar com você dessa graça divina do pão da vida. E a palavra de hoje que nos alimentará nosso corpo, nossa alma, de uma forma tão poderosa e tão prodigiosa, está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 ao 23, e nos diz: Depois que todos estavam saciados, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E depois de despedir a multidão, subiu sozinho no monte para rezar. Ao anoitecer, lá estava ele só. O barco já se achava a alguns quilômetros da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela madrugada, Jesus chegou andando sobre o mar e, ao vê-lo, os discípulos ficaram com medo e gritavam: "É um fantasma!" Mas logo Jesus lhe falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Tomando a palavra, Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas até junto de ti." E Jesus disse: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas ao sentir a violência do vento, ficou com medo. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. Então os do barco prostraram-se diante dele e disseram: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amados irmãos, que alegria, né? Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveitando estes momentos difíceis de idas, de vindas no lago da Galileia, penso que Jesus certamente educava os seus discípulos para enfrentar as tempestades futuras mais perigosas. E Mateus então recria aqui um desses episódios para ajudar as comunidades cristãs a libertar-se dos seus medos e também para que pudesse assim aumentar a sua fé, né? De uma forma grandiosa e poderosa. Era treinamento. Os discípulos estão só. Desta vez, Jesus nos acompanha de uma forma tão linda, né? Jesus, na verdade, não os acompanha. A barca deles está bem longe da terra, muito distante dele. E então vem um vento contrário e os impede de voltar. Sós e com medo da tempestade, o que podem eles fazer sem Jesus? A situação, na verdade, da barca, eu fico pensando, era desesperadora. Mateus fala das trevas da noite, da força do vento, do perigo de afundar nas águas, com esta linhagem bíblica conhecida muitas vezes, né, por seus leitores, vai descrevendo as situações de comunidades cristãs ameaçadas de fora pela hostilidade e tentadas de dentro pelo medo e pela pouca fé. E não é também, muitas vezes, a nossa situação hoje. Entre as 3 e 6 horas da madrugada, Jesus se aproxima deles andando sobre as águas, mas os discípulos são incapazes de reconhecê-lo. O medo faz ver nele um fantasma e os medos são os maiores obstáculos, né, para reconhecer, para amar e para seguir Jesus, o Filho de Deus, que nos acompanha e salva nós em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E Jesus lhes diz as palavras que eles precisavam ouvir: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." É o que ele está dizendo para você nesta manhã. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus quer transmitir a mim e a você esta força tremenda que vem do Pai, essa confiança absoluta que ele tinha com o Pai.
E Pedro, então, é o primeiro a reagir. Seu modo de agir é quase sempre modelo de entrega, né, de confiança, de exemplo, mas também é de medo e de fraqueza. Caminha seguro sobre as águas, mas depois é tomado pelo medo. Ele vai confiante até Jesus, mas depois eu penso que ele deve ter se esquecido da palavra. Quando ele vê a força do vento, ele começa a afundar. Na igreja, muitas vezes é assim, né? Às vezes também passamos por situações tão difíceis, mas o mais lindo e o mais belo é que Pedro está muito próximo de Jesus. Pedro já tinha feito um caminho e o que ele diz: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E no mesmo instante, o Senhor estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem de pouca fé. Que lindo, né? Deus o segurou, significa que ele estava muito próximo de Jesus. E hoje Jesus também, você pode fazer esta oração que Pedro fez. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E seguramente o Senhor está estendendo a mão sobre você neste momento e te salvando. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.